Olá, graça e paz. O apóstolo São Paulo diz na sua epístola aos Colossenses que ele mantinha uma luta muito grande para que todos compreendessem o mistério de Cristo Deus. Hoje eu quero lhe falar de Cristo como Deus. Muito bom dia a todos, sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estamos na semana mais importante do nosso calendário, a semana do Natal. E eu quero lhe dizer que eu amo o Natal. Muita gente não gosta do Natal, não gosta das músicas do Jingle Bell, não gosta dos enfeites, não gosta, porque para muitos o Natal traz memórias muito tristes. É a ausência daquele esposo que partiu, são os filhos que durante o ano não deram atenção aos pais, é aquele marido viúvo, é aquela família que se lembra do primeiro Natal depois de uma catástrofe, depois de uma crise, depois de um desemprego, depois de uma dificuldade. E o Natal, que deveria de ser vivido como um período de alegria, de paz, um momento de euforia até espiritual, para muitos é um momento depressivo. Mas eu posso ajudar você a mudar a sua forma de ver o Natal. Porque muitas vezes, Natal, aqui no Rio de Janeiro, é um momento de grande dificuldade de acesso aos shoppings, porque está tudo super, hiper lotado. Natal, para outros, é o presente. É aquela bênção que os filhos esperam dos pais, que os pais esperam dos filhos, que os amigos fazem de trocas dos seus presentes. Mas, na realidade, esse é um Natal comercial. Eu tenho mais do que um Natal comercial, mas muito mais. Quizás infinitamente mais. Isto aqui que você vê, que todo ano se repete, não tem muito a ver com a razão do Natal. Quem é a razão do Natal? Por que Natal? Será que é o Papai Noel que fica lá numa cadeira no shopping para as crianças sentarem no seu colinho e tirarem uma foto com os coelhinhos e com o carrinho do Papai Noel? Ou existe, na realidade, uma razão muito mais forte e sólida para vivermos o período de Natal com intensidade, com foco, com compromisso, que é Cristo? Cristo é o Natal. Cristo é o Natal. Então, nós nos habituamos a ver o Natal como um período apenas comercial. E as estatísticas estão dizendo que a economia começa a voltar e os negócios a serem feitos. Ótimo, isso são boas notícias, mas a maior notícia que eu lhe quero dar nesta manhã de 23 de dezembro é que o Senhor Jesus Cristo, o soberano Deus, aquele que é Rei de Reis, Senhor de Senhores, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o cabeça da igreja. Eu sou o bom pastor, o mediador, o perdoador de pecados, o salvador, o redentor. Ele não voltará para ser um menino, um bebê lá no estábulo frio de Jerusalém, porque não havia lugar em nenhuma estalagem para Maria e José. Esse tempo do menino no estábulo passou. Na cronologia do tempo passaram-se 2019 anos. Ele não é bebê no período de Natal e 50 dias depois, na Páscoa, ele volta a ser um adulto, e chegamos a dezembro, volta a ser um bebê, e depois na Páscoa ele volta a ser um adulto. Esse menino
que nasceu lá em Belém, era o próprio Deus que se fazia carne. Habitou entre nós cheio de graça e de sabedoria. Ele era o Senhor. Ele é Deus. E é exatamente esta compreensão do Cristo Deus que você tem que ter. Porque quando a pessoa consegue ter esta revelação de que Deus é Cristo e Cristo é Deus, e que não existe uma trindade celestial, note que a Igreja Romana criou um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. A Igreja de Roma criou 3 tronos no céu, mas na realidade João, quando no livro do Apocalipse capítulo 4, ele diz: eis que vejo um trono armado no céu e alguém assentado nesse trono. Então não existem 3 deuses, nós não somos politeístas, existe um único Deus. E esse único Deus tem um nome: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João disse isso: estamos no verdadeiro. E o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Então, esta compreensão de Jesus na sua divindade plena e absoluta, que Ele é o verdadeiro e único Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é que poderá certamente fazer desses dias o reavivamento deste Deus Cristo no seu coração, para que você viva os dias mais felizes da sua vida. Eu amo o período de Natal. E olhe, pela minha origem portuguesa, não é por causa da rabanada de leite ninho e leite condensado. Não é aquele frango que é assado no forno. Não é o come, o bebe, as castanhas e a jerupiga. Estou lhe falando de um Deus que é verdadeiro, que é o Altíssimo. Veja quando foi anunciado a Maria a profecia do nascimento, diz em Lucas capítulo 1, o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, que chamarás pelo nome de Jesus, e esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi por seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, esta revelação você tem que ter no seu coração. De Jesus, o Altíssimo, o perdoador de pecados, aquele que regenera, aquele que dá uma vida nova, aquele que é Senhor absoluto, o Deus dos impossíveis. Ele disse: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então eu gostaria muito que você tivesse esta imagem, não do menino, porque ele será chamado do Altíssimo. Então, na cronologia do tempo, sem ser repetitivo, apenas para que você entenda, nós não podemos celebrar um bebê nas palhinhas do estábulo. Isso já passou. Isso ficou para trás. Nós temos que celebrar, sim, aquele que é o Senhor, aquele que é Kyrios, aquele que é o absoluto, Rei de reis e Senhor de senhores. Então, quando eu vivo este período de Natal, eu quero lhe confessar que eu não vivo apenas esta semana de Natal, esta alegria, este contágio, esse regozijo pelo Salvador, eu o tenho de janeiro a dezembro, há mais de 46 anos.
Porque assim como Maria ficou estupefacta pelo fato dela conceber um ser que não havia sido gerado biologicamente por um homem, nem iria nascer de forma plasmática, mas o Espírito Santo estaria gerando nela. Isto já prova que ele não era um homem como nós somos na carne, homens. Ele era o soberano, era Deus querendo ter e teve um corpo nesta terra. Até então Deus não tinha corpo, mas na pessoa de Jesus, aquele que estava sentado veio e se fez carne, e se fez homem. Ele habitou entre nós cheio de graça e de sabedoria. Ele cresceu, viveu os seus 33 anos, até os 33 anos, dos 30 aos 33, cumprindo o seu ministério, foi julgado, morreu, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. Ele está sentado num trono. Ele rege as nações com vara de ferro. Então, esse é o Deus vivo que eu conheço, que eu sirvo, o Deus Altíssimo, o único Deus, o Deus que não tem nenhum impossível. É muito importante que você, então, queira desfrutar neste período e depois, certamente, contagiado por este período, viverá a próxima década e o resto da sua vida com esta imagem na sua mente e no seu coração de um Deus único, de um Deus verdadeiro, do único, o soberano Deus, o Deus dos impossíveis. E parece-me a mim que o Espírito insiste com o meu espírito que eu continue dizendo a você, telespectador, ou você ouvinte de rádio, você das mídias sociais, Ele é o Deus dos impossíveis. Ele não é o bebê que vai nascer de 24 para 25. Ele é o Senhor. E é o Deus dos impossíveis. Talvez você esteja me ouvindo a esta hora na Bandeirantes, 7h pouco da manhã, e você esteja dizendo, mas eu estou vivendo um drama tremendo de vida, apóstolo. Talvez você esteja numa crise existencial tão grande. Talvez você esteja dominado por uma depressão, por uma angústia terrível de vida. Talvez você não esteja vendo perspectivas de vida. E note uma coisa, depois de amanhã nós estaremos celebrando um grande culto no dia 25, um grande culto natalino. Ontem tivemos a nossa cantata. A Igreja Cristo Vive entendeu por revelação que deveríamos de celebrar ipsis literis, cada dia da nossa vida, conforme a palavra de Deus manda, reconhecendo a grandeza, a honra, o poder e a majestade daquele único Deus, que é o Deus que não tem impossíveis. Então, se você pensava que iria viver este período com um drama que te aprisiona, com uma sensação de vazio, de um oco existencial, com essa sensação de incapacitação, o Deus, Jesus, o Senhor, manda-lhe dizer pelos lábios de um profeta que Ele é o Deus dos impossíveis. E note uma coisa, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e o será eternamente. Apenas Ele se fez carne. Mas o mesmo Deus que diz, haja sol, lua, estrelas, mares, terra, árvores, animais, o mesmo, um dia se fez carne e no ministério de filho aqui cumpriu o seu legado. Mas Ele ressuscitou, Ele voltou de onde havia descido para continuar o governo das nações. E a Bíblia diz que está sob os seus ombros este governo. Por isso é que Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz.
Apóstolo, o senhor tem 3 minutos, deixe-me eu lhe dizer uma coisa, a minha vida está ruim. E eu vou lhe dizer outra coisa, se a sua vida hoje está ruim, com todo respeito, foi você que criou essa vida ruim. O homem colhe aquilo que semeia. Não existe uma vida ruim por um acaso, como não existe uma vida bem-sucedida por um acaso. Elas são fruto de decisões, de passos, de momentos em que você diz, eu vou, eu faço, eu aconteço. E quando você semeia uma tragédia na vida, você colhe tragédias na vida. Quando você semeia espinhos e abrolhos, você não pode esperar uma rosa negra, uma tulipa, uma orquídea da Ilha da Madeira. Mas se você semeia milagres, e o maior milagre que você pode semear na sua vida é crer em Jesus Cristo, é acreditar em Jesus, é recebê-lo como Senhor e Salvador. Se você o faz, você não vai viver apenas agora 23, 24 e 25 feliz e depois no fundo do poço. Você vai ser por cabeça, não vai ser por cauda, estará por cima, nunca por baixo, terá para emprestar, não tomará emprestado. A Bíblia diz que o Senhor abre o bom tesouro dos céus. Então creia em Jesus. Reconheça-o. Sabe o que ele diz? Entre muitas coisas tão importantes, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Nada. Que nesta manhã você possa se curvar. E se puder se curvar na plenitude do seu corpo, o faça. Se você está numa cama de um hospital, em sua mente, em seu coração, curve-se diante dele. Ele manda novamente o profeta lhe dizer que para ele não há impossíveis. Talvez você não precise de receber um presente, um terno, uma gravata, um vestido, uns sapatos. Talvez tudo o que você precisa é que a sua vida tenha razão de existência. Talvez tudo o que você precisa é de poder pensar que daqui a alguns dias, lá na esquina, vai começar uma nova década. E nós não podemos ficar apenas pensando no Natal. Nós temos que pensar na passagem do ano e na nova década e no resto da vida. Então entrega a sua vida a Jesus, porque o que Ele disse que não há impossíveis, certamente agora Ele manifestará na tua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, eu quero Te louvar, porque me permites estar agora frente a frente com tantas pessoas que me dão este prestígio e acreditam na credibilidade deste apostolado. E nesta hora, Senhor, eu quero liberar deste estúdio de televisão uma palavra de milagre, uma palavra de cura, uma palavra de transformação. O resgate desta vida, a ressurreição dos seus sonhos, a manifestação do ressuscitado, o Cristo, o soberano Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que sobre a tua vida está o favor de Deus e que as misericórdias do Senhor e o grande amor de Deus se manifestem na tua vida, hoje e para todo sempre. E aqueles que recebem a palavra, recebem a cura, recebem o milagre, recebem a manifestação de Deus, digam amém, amém e amém. Vamos todos dizer graças a Deus. Muito bem, hoje, segunda-feira, tivemos ontem o nosso dia de Natal festivo com a grande cantata Jesus, a Luz para as Nações. Foi uma bênção muito grande. Pela manhã tivemos o ensino da palavra, do livro de Efésios, à tarde uma grande cantata. E agora estamos para hoje, não haverá atividades na igreja, nem amanhã, mas o próximo encontro da Cristo Vive vai ser dia 25, nesta quarta-feira. Vai ser efetivamente
a noite natalina da Igreja de Jesus Cristo. E você? Você vai continuar apenas no meio das suas elucubrações, criando ilusões na sua vida? Ou você quer algo sólido, seguro, para que a sua vida seja construída sobre uma rocha? Porque o vento vem com ímpeto, a chuva cai, os rios transbordam, mas quem tem a sua vida alicerçada sobre Jesus Cristo, o ressuscitado, o Deus de toda a graça, o Deus de toda a bondade e misericórdia, amado, sua vida sempre será uma vida solidamente edificada. Portanto, aqui fica um convite. É alvissareiro, mas ele é, acima de tudo, determinante para a sua vida. Você pode construir uma casa sobre a rocha. Você pode construir uma vida sólida se você vier à Igreja Evangélica Cristo Vive celebrar o autor e o consumador da vida, Jesus Cristo. Domingo, ontem, festejamos com uma peça de teatro fantástica, com músicas e com danças, com street dance. Imagina isto, Jesus a luz para as nações. Mas é quarta-feira, que será o grande divisor de águas. É o teu sim para Deus. E a manifestação das impossibilidades humanas serão jogadas por terra e as possibilidades de Deus manifestadas na tua vida. Rua Maricá 320, no bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro, quarta-feira, 7h30 da noite. A luz brilhará em sua vida. Nosso telefone é 30 17 90 90. Entre em contato conosco, temos bispas de aconselhamento. Eu quero agradecer de todo o meu coração a tantas pessoas que ligam aqui para a igreja dizendo: olha, apóstolo, eu quero colaborar com o seu ministério. Ou local, aqui no Rio de Janeiro, ou o ministério internacional. Por favor, ligue para nós. Se isso está no seu coração, contribuir para o resgate de vidas e salvação de vidas, nós lhe receberemos com muito amor e a sua doação vai permitir darmos continuidade a esta programação. Quero terminar o programa agradecendo a Deus de todo o meu coração pelo povo da Igreja Evangélica Cristo Vive, que dá o suporte para estarmos aqui diariamente. E hoje, segunda-feira, em particular, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio. Eu falo deles aqui há muitos anos. São empresários em Vila Emil Mesquita, na Baixada Fluminense, são os proprietários do Turbomil. Esta hora, Rodrigo Ambrosio está com os seus funcionários participando deste programa. Eu libero a bênção de Deus sobre as vossas vidas e eu declaro que este Turbomil será algo tão grande e se tornará numa grande rede conhecida no Rio de Janeiro e no Brasil como a rede comercial que tem Deus como o Senhor absoluto. Eu recebo isso. Obrigado, meus filhos amados. Obrigado à nossa equipe de televisão, em meu nome, apóstolo Miguel Anjo, da nossa amada bispa Roxana, minha amada esposa. Todos nós que fazemos parte desta programação, queremos deixar-lhe aqui com antecipação, mas já dentro do período, Feliz Natal. Não do bebê nas palhinhas, mas naquele que ressuscitou. Graça e paz. Feliz Natal.